Fluminense anuncia acerto com 2 jogadores e não é querendo me gabar, não. Mas uma dessas informações, quem acompanha aqui a Central Fluminense soube em primeira mão. Além disso, a gente tem também uma apuração sobre o próximo jogo do Flu na Copa Sul-Americana. E ontem teve goleada, teve chocolate tricolor reserva sobre o GV San José. O Renato Gaúcho falou um pouquinho sobre a estreia do Léo Jansen na lateral esquerda, sobre as opções da lateral direita também. Tem muita informação do Flusão pra gente comentar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho pra não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Fluminense confirma 2 acertos com jovens jogadores realizados durante o dia de ontem. A primeira informação que eu quero trazer, você que acompanha a Central Fluminense já estava sabendo, agora o Fluminense oficializou o goleiro Gustavo Félix, que era o goleiro da Esquadrilha 07 Tricolor, o time campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão Sub-17 no ano passado, renovou o seu contrato com o Fluminense. O jovem goleiro assina esse vínculo até o fim de 2028, é um goleiro muito bem cotado internamente, a gente já conversou com pessoas lá de dentro do Fluminense e todas elas falam, né? O Gustavo Félix é o goleiro de maior potencial em Xerém. Você tem outros goleiros, claro, ele agora tá no Sub-20, né? Tem jogado no Sub-20, já tá com seus 18 anos, não tem mais idade para Sub-17, mas o Gustavo Félix é o goleiro que mais potencial é visto lá no Flu, apesar de ter o Gustavo Ramalho no principal, tem também o Pedro Rangel que foi emprestado, tem o Vitor Eudes, né, que não é da base, mas é um jovem goleiro, reserva do Fábio, tem o próprio Marcelo Pitaluga, que retornou agora ao Fluminense vindo do Liverpool, mas o Gustavo Félix é o cara que eles veem mais potencial de futuramente agregar e jogar no Fluminense como goleiro. Eu sempre bato nessa tecla aqui, né? Eu acho que falta pro Fluminense recentemente voltar a formar um grande goleiro. A gente formou 2 goleiros que jogaram na equipe principal do Fluminense. Marcos Felipe, e aí é um goleiro que divide opiniões, eu particularmente, não minto pra vocês aqui, não gosto nem um pouco do Marcos Felipe, gostava muito dele na base, mas no profissional é um goleiro que não me passa muita segurança, tá hoje lá no Bahia, até recentemente perdeu a posição de titular. E antes teve o Fernando Henrique, que é um outro que divide ainda mais as opiniões, né? Tem quem ame, tem quem odeie. Esse aí eu particularmente gosto, talvez até por um pouco de memória afetiva, né? Eu era criança quando o Fernando Henrique jogava no Fluminense. O Fernando Henrique sempre foi um personagem muito bacana, né? Foi muito importante na Copa do Brasil 2007, na Libertadores 2008, mas é um cara que oscilou muito. São os 2 goleiros que o Fluminense formou ali, que jogaram, né, na equipe principal do Flu nesse século, pelo menos desde que eu acompanho o tricolor. Então tá na hora, né, do Fluminense, sempre teve uma grande escola de goleiros, formar um novo grande arqueiro que possa assumir ali, quem sabe, o cargo do Fábio, né, quando o Fábio se aposentar, possa assumir ali com maestria e representar o Fluminense. Gustavo Félix, a galera lá do Flu vê muito potencial nele. Assinou um novo vínculo até o fim de 2028, conforme antecipado pelo Wilson Forte, repórter aqui da Central Fluminense. Outro negócio fechado que o Fluminense confirmou oficialmente ontem é com o lateral direito Júlio Fidelis. O Júlio Fidelis também assina um novo vínculo com o Fluminense até o final de 2028. Ele é um jogador que vem se destacando nas categorias de base, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo desse ano, fez gol essa semana pelo Brasileirão Sub-20, né? Até a gente comentou aqui, aparecendo na área como centroavante, recebeu o cruzamento do Juan Palacios, cabeceou e fez o gol de empate do Flu contra o Bragantino. É um lateral direito também muito bem cotado e existe, né, até a chance, a possibilidade dele começar a ganhar um pouco mais de oportunidade na equipe principal tricolor. Vale lembrar, Guga tá machucado, vinha jogando como titular, machucou, agora o Samuel Xavier assumiu ali a posição. Ontem o Hércules jogou improvisado ali, a gente vai até falar um pouquinho daqui a pouco de uma declaração do Renato Gaúcho falando sobre essa questão da lateral direita. Mas agora o Júlio Fidelis com contrato renovado com o Fluminense até o final de 2028, ele que é um lateral direito nascido em 2006, não ficaria surpreso, tá, se ele aparecesse ali ganhando alguma oportunidade numa relação do Fluminense, muito por conta dessa lesão do Guga. A oportunidade para ele tá aí, se ele continuar se destacando no Sub-20 como está acontecendo, não seria nenhuma surpresa vê-lo na equipe profissional de contratinho renovado com o tricolor. Vamos falar então dessa declaração do Renato Gaúcho, falou sobre a possibilidade na lateral direita. Ontem o Samuel Xavier foi titular,
quando foi substituído, quem entrou no setor foi o Hércules. Só antes da gente colocar na tela a declaração do Renato, eu quero aproveitar rapidinho para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Carlos Alberto de São Luís, no Maranhão, para o Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais, Lauderan do Distrito Federal, para o Noberto do Parque Mambucaba, lá em Angra dos Reis, para o Alcidinei de Blumenau, em Santa Catarina, e também para o Marcos, lá de Florianópolis. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado para você que está aí assistindo. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Vamos falar um pouquinho então dessa declaração do Renato Gaúcho, porque na partida de ontem, o Samuel Xavier, como eu disse, foi o titular, né? Naturalmente. O Guga vinha jogando como titular, o Samuel estava como reserva. Mesmo com a lesão do Guga, o Samuel jogou, porque não fazia muito sentido poupá-lo, né? O Renato poupou o time titular, mas o Fábio ficou de titular no gol, e o Samuel, que vai ser titular domingo, jogou na lateral direita. E aí ele falou, né, sobre essa questão da substituição do Samuel Xavier, que saiu no segundo tempo, e ele optou pelo Hércules, jogando na lateral direita, já que ele não tinha nenhum outro lateral direito de ofício no seu banco de reservas. Vamos ver aqui a declaração do Renato Gaúcho, depois a gente comenta em cima. Se liga aí. Boa noite a todos. Porque nós estamos com dificuldade na lateral direita, né? O Guga machucou no último jogo. Nós só temos o Samuel para aquela posição e nós já temos um jogo importante no próximo domingo contra o Santos. Então seria arriscado demais a gente deixar o Samuel o tempo todo, até não só pelo cansaço, mas de repente se ele sofre uma lesão, nós já não teríamos nenhum lateral da posição para o domingo. Então conversei com o Hércules, nós tínhamos o garoto também da base que já tinha jogado por aí, procurei colocar o Hércules, que é um jogador mais experiente, quebrou esse galho aí hoje, até porque, como eu falei, né, nós tínhamos que poupar o Samuel para o jogo de domingo. Tá aí então a declaração do Renato Gaúcho, né? Ele explica por que ele utilizou o Hércules ali na posição, justamente por ser um jogador mais experiente, um pouco mais rodado. Hércules chegou no Fluminense no começo desse ano, contratado do Fortaleza, se destacou por lá, já tem experiência de Série A, já jogou Libertadores, etc e tal. Então, para jogar uma partida de Sul-Americana, por mais que o adversário fosse mais frágil, né, e a gente viu isso dentro de campo, uma goleada do Fluminense 5-0, assim, sem nenhuma dificuldade, né? O San José, eu não lembro de um chute a gol do San José durante o jogo, ele optou pelo Hércules. Eu confesso para vocês, tá, que eu imaginava, quando eu vi ali a relação, que esse jogador da base que ele falou aí, que é o Thiago Henrique, fosse quem entraria no lugar do Samuel. A decisão de tirar o Samuel, assim, eu concordo plenamente, porque você vai desgastar o Samuel. Imagina, se ele sente alguma coisa no jogo contra o Santos, que já é uma partida com um adversário mais forte, pode ter um Neymar do outro lado, você ter que improvisar um jogador ali no setor, não seria a melhor opção, né? Então você tirar o Samuel, o jogo já estava ganho, já estava 3-0 na hora que o Samuel saiu, eu acho. Então assim, eu acho que foi uma decisão completamente correta. Eu na hora, vou falar pra vocês assim, honestamente, na hora eu fiquei bolado, porque ele botou o Hércules na direita e eu falei, pô, tinha que botar o Thiago. Oportunidade pro Thiago jogar. Pra galera que não conhece, tá? O Thiago Henrique é um jogador que estava no Sub-20 do Fluminense no ano passado, nascido em 2004. Ele estourou a idade, tá com 21 anos. E tá treinando lá com o elenco profissional do Fluminense, embora ele não faça parte daquele... Vocês lembram no começo do ano? Teve o time do Marcão, depois, quando o time titular voltou, o Fluminense divulgou uma lista do elenco para o restante da temporada. O Thiago Henrique não estava naquele elenco. O Wallace Davi, Riquelme e Isaac estavam como jogadores promovidos da base. O Thiago Henrique e o Davi Schwindt, que recentemente renovou o contrato e foi relacionado para esse jogo também, eles não estavam nessa lista de jogadores do elenco profissional do Fluminense. Mas ele é um cara que está sendo observado ali. Ele é um segundo volante, tá? Joga ali no meio de campo. E pode jogar também na lateral direita, né? Faz também essa função. Então, quando eu vi a relação, eu falei, cara, o Thiago Henrique provavelmente foi nesse jogo como lateral. Apesar de a gente ter tido a informação, eu comentei isso na live, de que o Thiago, durante a semana, treinou como volante com o Renato. Ele não treinou como lateral direito em momento algum. Mas assim, na minha cabeça, né, eu, enfim, projetando, né, fazendo aquela especulação na minha cabeça, falei, eu acho que se o Samuel precisar sair, ele vai colocar o Thiago. Mas eu entendi também botar o Hércules, né, agora pensando assim, ouvindo a declaração do Renato, faz sentido, né, o Hércules é um cara mais experiente, a gente vai fazer o Thiago, não é a estreia dele como profissional no Fluminense, mas você vai fazer o Thiago jogar esse primeiro jogo, assim, com o elenco principal do Fluminense improvisado na direita, mesmo que seja um adversário mais fraco e tudo mais,
Poderia, de certa maneira, ser colocar um pouco o garoto na fogueira. Então, eu entendi a escolha pelo Hércules, é um jogador já mais experiente. Por característica, o Hércules consegue quebrar um galho ali, né? Tem bastante físico, sabe marcar por ser volante, sabe chegar na frente, porque o volante, ele é um segundo volante que chega na frente. Então, assim, tem físico para aguentar correr ali no corredor lateral do campo. Então, acho uma decisão bem ok do Renato Gaúcho para essa partida de ontem. E aí a gente vai ter o Samuel Xavier inteirinho para jogar domingo contra o Santos. Falando em garoto da base, ontem teve a estreia do Léo Jans. Primeiro jogo dele como profissional do tricolor, jogou de titular já na lateral esquerda. E claro que o Renato Gaúcho foi perguntado, né, sobre a estreia do camisa 66 do Flusão. Olha o que ele falou aí sobre a estreia do Léo Jans. O time todo teve bem. O garoto, a gente procurou passar confiança para ele, tranquilidade. Era a estreia dele no profissional, num jogo importante. No início ele tentou fazer tudo ao mesmo tempo, mas é normal por causa da idade, por causa da vontade. Mas o mais ele teve bem como os demais companheiros. Aquilo que eu falei foi uma equipe com bastante intensidade, uma equipe que eu sei que o adversário não era tão qualificado assim, mas acho que o importante foi o que nós fizemos no campo, entendeu? E o maior respeito que a gente pode ter pelo adversário não é inventar da janelinha, da balãozinho, da caneta. O maior respeito que se pode ter para um adversário é você procurar fazer os gols. E foi o que a minha equipe fez. Até porque nessa competição o saldo de gols é importantíssimo. E nós tivemos inúmeras oportunidades e conseguimos fazer esses 5 gols que é importante na tabela. Aí a declaração do Renato Gaúcho, né, ele frisou que o nível técnico do adversário não era dos melhores. E eu concordo com isso, tá? Mas apesar disso, eu avaliei a estreia do Léo Jans como muito positiva, tá? Porque assim, vamos lá, é o primeiro jogo do cara como profissional do Fluminense, ele já começa como titular no Maracanã, numa noite de Copa Sul-Americana. Beleza, pode não ser, o Maracanã não estava completamente lotado, ontem teve 20 mil ingressos vendidos, o adversário não era dos melhores, mas é o tipo de jogo que, dá aquele nervosismo, dá aquele frio na barriga. E aí eu achei que, pra mim, ele passou no teste. O Renato falou que achou que no começo ele estava meio que querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né, que é normal pela idade, pela ansiedade, que eles estão tentando dar um pouco de tranquilidade. Eu nem enxerguei dessa maneira, não. Eu gostei da atuação do Léo Jans de maneira geral no jogo. Achei que no segundo tempo ele acabou cansando um pouco, né? O ritmo de jogo da base é diferente do ritmo de jogo profissional e ele teve que jogar ali os 90 minutos. Então eu senti no final do jogo o Léo Jans um pouco cansado. Aí no momento ali do segundo tempo, no final da partida, já estava o Lavega jogando pela ponta ali. Eu senti o Léo Jans subindo menos para o Lavega atacar mais ali pelo setor. Tudo bem que eu tava lá da arquibancada e de longe, não sei se você, tricolor, que viu pela televisão, teve a mesma sensação, e você, tricolor, que tá assistindo, teve a mesma sensação do estádio. De longe, cara, assim, eu já não sou um cara que enxerga tão bem, né? Uso óculos, tal, mas de óculos eu enxergo. Mas, cara, de longe eu achava o Léo Jans e o Lavega muito parecidos. Se o Lavega tivesse com a meia um pouquinho mais abaixada, eu ia confundir os dois sempre, porque é muito difícil ver o número lá de longe, né? Então, os dois jogando ali pelo corredor esquerdo, eu achava os dois muito parecidos ali no segundo tempo. Mas eu senti o Léo Jans, um pouquinho mais cansado, né? Sentindo fisicamente o jogo ali. Lembra até de um lance que ele chega no fundo, na hora que ele volta correndo, ele volta até dando uma mancada, não sei se era cãibra, alguma coisa. Jogou até o final, não pareceu ter problema físico nenhum. Mas, ao meu ver, tá estreia aprovada. A gente até botou uma enquete aqui na aba de postagens do canal do YouTube da Central, depois vai lá e deixa o seu voto também, claro, deixa o comentário aqui embaixo, perguntando da estreia do Léo Jans. Dando um spoiler do meu voto, né, eram 3 opções. A primeira, já pode virar titular, a segunda, foi bem, mas calma, e a terceira, não gostei. O meu voto é no foi bem, mas calma. Assim, o Léo Jans fez uma estreia que eu gostei, tá? Em que pese o nível técnico do adversário, que era muito fraco, mas eu gostei ali do que ele... Era o jogo que ele tinha pra jogar, então ele passou nesse teste pra mim. Mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Eu sei que muito tricolor tem uma implicância com o René, mas assim, gente, o René é um jogador mais experiente que eu acho que hoje tá bem mais pronto do que o Léo, tá? E aí a questão é ver, o Renato parece ser um cara que a gente, até pelo que conhece dos outros trabalhos, não tem medo de lançar a molecada, então assim, se entender que o Léo Jans está no momento de jogar, como entendeu nessa partida, lançou, e vale lembrar, por mais que o Léo Jans fosse o único lateral de origem disponível, já que ele optou por poupar o René, você poderia botar o Freitas na lateral esquerda, tudo bem que o Freitas vinha jogando como zagueiro, mas pra zaga a gente tem várias opções, podia botar o Freitas na lateral esquerda, já jogou várias vezes assim, ele optou por botar o Léo Jans e dar oportunidade pro garoto, ao meu ver, passou no teste. A gente tá falando de várias notícias boas aqui, mas infelizmente nem tudo são flores. Ontem teve rodada dupla Maracanãzinho e Maracanã, time profissional masculino
passou o carro, meteu 5-0, vocês sabem muito bem, mas infelizmente as meninas do Flu no vôlei acabaram sendo derrotadas pelo SESI Bauru e foram eliminadas da Superliga. O Fluminense saiu na frente, venceu o primeiro set, mas acabou tomando a virada, foi derrotado por 3-1 e acabou, caindo ali nas quartas de final da competição. Eu não gosto muito desse tipo de discurso de parabenizar e elogiar quando o time não ganha, tá? Por mais que eu reconheça os méritos. Mas nesse caso eu acho que é preciso sim dar os louros, tá? Foi a melhor campanha do Fluminense na Superliga em toda a história, né? Então é um feito sim muito marcante para esse time de vôlei feminino do Fluminense, para essas meninas. O Fluminense chegaram às quartas de final, pegou o SESI Bauru, que é um time muito mais forte, um time com muito mais investimento, e conseguiu, levou o jogo foi decidindo o terceiro jogo, chegou a sair na frente, acabou tomando a virada, enfim, não foi o resultado que a gente queria jogar essa semifinal contra o Praia Clube, mas acabou não acontecendo. De qualquer forma, as meninas estão de parabéns, que ano que vem a gente consiga, manter um time forte, melhorar até mais e chegar mais longe, quem sabe até ser campeão da Superliga. Esse time de vôlei do Fluminense já foi campeão carioca esse ano, depois de muito tempo, sem o Fluminense ganhar um título no vôlei, a gente foi campeão carioca em 2025, em cima do Flamengo, a gente ganhou todos os jogos de vôlei esse ano contra o Flamengo, então assim, também é um mérito delas aí nessa campanha da Superliga de Vôlei. Central Fluminense esteve presente lá no Maracanãzinho fazendo a cobertura, a galera acompanhou lá pelo perfil da Central no Instagram. Enfim, bola pra frente, que a gente consiga na próxima temporada da Superliga ter um desempenho ainda melhor, quem sabe conquistar o nosso primeiro título. Importante frisar, tá? Primeiro título da Superliga. O Fluminense já foi campeão nacional, mas desde a criação da Superliga o Fluminense não foi campeão. Pelo amor de Deus, não me entendam errado, tá? Quero destacar também a torcida do Fluminense, que abraçou a ideia e chegou junto. Quando saiu a informação de que o jogo seria no Maracanãzinho e não na Hebraica, onde o jogo costuma acontecer, muita gente, principalmente a galera que já acompanha mais a fundo o vôlei e tá em todos os jogos, reclamou, deu uma chiada, porque a Hebraica tinha um aspecto ali de caldeirão, Até no jogo que a gente venceu o SESI Bauru, o jogo anterior, as jogadoras do SESI falaram, Pô, aqui deu muita pressão, caldeirão, isso aí deu uma atrapalhada na gente, deu força pro Fluminense. E teve muita gente reclamando, porque ia botar no Maracanãzinho, que é um estádio maior, e talvez não fosse lotar, mas a torcida do Fluminense chegou junto, tá? Chegou junto, lotou o Maracanãzinho. Posso falar por mim, eu não consegui entrar, eu tentei ir lá pro jogo para assistir, eu não consegui entrar, eu não estava credenciado como imprensa, quem estava era a nossa repórter Isabel Vieira, e eu ia como torcedor, tentei entrar, não consegui ingresso, assim, chegou a lotar mesmo ali o Maracanãzinho. Então a torcida do Fluminense também fez a sua parte, de chegar junto, apoiar, quem sabe, a grande maioria, digamos assim, do torcedor do Fluminense não cria esse gosto por frequentar os jogos do vôlei, dar esse apoio para as meninas. Seria muito importante, para os esportes olímpicos do Fluminense, principalmente o vôlei feminino ali, ter essa força do torcedor. Na parte política do Fluminense, a questão da mudança para a SAF segue causando um bafafá e agora tem processo na justiça correndo. Vamos falar sobre isso? Só antes lembrar você, ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Corre no comentário fixado, tem um link lá, você vai clicar nele. Automaticamente vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai clicar no botão seguir. Geralmente, no meu celular pelo menos, fica no canto superior direito da tela. Você aperta lá em seguir e dessa maneira gratuita, automática e muito fácil, você começa a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? A gente te vê por lá. Vamos falar dessa informação importante. Quem traz pra gente é o GE. Parece que o processo da SAF tricolor agora tem processo na justiça. De acordo com o GE, o advogado Leandro Gama, junto com o grupo político Futuro Flu, entrou com uma ação civil pública para impedir que o presidente Mário Bittencourt seja o CEO ou tenha qualquer outro cargo remunerado numa futura SAF tricolor. Esse processo também tenta impedir que os trâmites de aprovação da SAF ocorram em sigilo, É uma pauta muito cara, E que muita gente da oposição vem reclamando da falta de transparência do Fluminense na condução desse processo. A gente até comentou aqui há algumas semanas uma informação trazida pelo José Ilan, jornalista que faz a cobertura tricolor, de que o Fluminense teria recebido uma sondagem, de um fundo árabe que queria comprar a SAF do Fluminense. Naquela altura, o José Ilan falou que os moldes da proposta, financeiramente falando, eram até melhores do que esse acordo que a gente sabe que está um pouquinho mais avançado
com um fundo de investimentos lá que o grupo BTG está arrumando para o Fluminense, mas o Mário Bittencourt teria rejeitado ouvir essa proposta porque a outra negociação já estaria um pouquinho mais avançada. Então esse processo do Leandro Gama e do grupo político Futuro Flu tenta também impedir que esses trâmites de aprovação da SAF corram em sigilo. Ontem o Fluminense publicou uma nota oficial nas suas redes sociais, a gente compartilhou isso nas nossas redes, no nosso canal do WhatsApp, que eu acabei de te convidar para estar lá. O Fluminense publicou uma nota falando da reunião do dia 14 de abril, que vai rolar, né? A gente sabe, já comentou aqui um pouquinho, o Mário Bittencourt convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para falar sobre a SAF e também sobre a participação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, mas principalmente sobre a SAF. O Fluminense informou ontem que o Ivan Perrone, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense nesse momento, atendeu o pedido do Mário Bittencourt, que é o presidente do Conselho Diretor, o presidente do Fluminense se chama presidente do Conselho Diretor, e determinou que essa reunião do Conselho na próxima segunda-feira, dia 14, seja transmitida ao vivo pela Flu TV. Então, o que for falado ali, você, torcedor do Fluminense que quiser acompanhar, você vai poder assistir pela Flu TV. A reunião do Conselho não é aberta ao público para você ir lá acompanhar, mas vai ter essa transmissão da Flu TV. O Fluminense diz que a decisão levou em considerações, estou lendo aqui a nota deles, tá? A importância dos temas a serem discutidos na ocasião, que são a apresentação de informações até aqui disponíveis sobre a criação de uma SAF e informações sobre a participação do Tricolor no Mundial de Clubes da FIFA. Acho essa decisão do Fluminense completamente acertada, tá? Não tô dizendo aqui que isso aconteceu por causa de mim, gente, pelo amor de Deus, não me entenda errado, mas eu conversando com algumas pessoas lá de dentro do Fluminense, eu cheguei a falar isso, falei, cara, eu acho que essa reunião, ela precisa, assim, tem que de qualquer maneira ser transmitida. Não sei se o estatuto do Fluminense permite ou não, mas ela tem que ser transmitida. Até para afastar essa questão de, não tem transparência. Cara, o que for debatido ali na reunião do Conselho, transmite ao vivo na Flu TV. Imagino que, a logística pode não ser tão simples, mas é possível para o Fluminense fazer, e agora a gente está vendo que tanto é que vai fazer. Transmite essa reunião, torcedor tricolor que quiser acompanhar, acompanha nas redes, até a gente que é mídia independente vai conseguir também ter acesso ao que está acontecendo lá nessa reunião e ter acesso aos detalhes já disponíveis nesse momento. Então, assim, eu acho uma bola muito dentro do Fluminense, tá? Botar essa reunião como pública na Flu TV, né? Vai ser transmitida ali para qualquer um assistir. E ainda tem notícia importante, mais uma apuração da Central Fluminense confirmada essa manhã por nós. Informação importante sobre União Espanhola e Fluminense, o próximo compromisso tricolor pela Copa Sul-Americana. Eu comentei um pouquinho do jogo de ontem, não falei um pouquinho do grupo, né? Rapidinho. Fluminense agora, com a vitória, com a goleada contra o GV São José, é líder isolado, tá? Líder isolado com 6 pontos. O outro jogo do grupo foi União Espanhola, em casa, contra o Once Caldas, e o Once Caldas venceu por 2-0. O Once Caldas que perdeu pra gente, chega, portanto, a 3 pontos. São José e União Espanhola, 1 pontinho cada um. Vale lembrar que na Copa Sul-Americana, quem passa em primeiro, onde o Fluminense está hoje, vai direto para as oitavas. Quem passa em segundo joga um play-off com os terceiro colocado da Libertadores, né, dos grupos da Libertadores. Quem foi eliminado em terceiro vem jogar a Sul-Americana, joga um play-off com os segundos de cada grupo. Então, muito importante para o Fluminense passar em primeiro. Tem esse desafio importante no dia 23 de abril contra a União Espanhola lá no Chile. E havia uma grande indefinição quanto ao palco do jogo. Por quê? Porque o Santa Laura, que é o estádio da União Espanhola, o estádio mais antigo do Chile, né, o estádio de futebol mais antigo do Chile, já tive a oportunidade de ir lá, é um estádio bem bacaninha, assim, ele por fora parece um castelinho, é bem bonito, é o estádio mais antigo do Chile, mas não foi liberado pela Conmebol por conta da situação do gramado de lá, então ele não foi liberado. A União Espanhola precisava achar um novo estádio. O Fluminense, quando saiu o grupo, no dia seguinte chegou a publicar uma imagem, né, porque a Conmebol tinha definido oficialmente que o jogo seria no estádio El Teniente, em Rancagua. Só que depois disso a gente conseguiu apurar que a União Espanhola não bateu esse martelo de que seria lá. A Conmebol tinha botado o estádio como definido, depois mudou lá na tabela para a definir. Tinha uma indefinição entre 2 estádios, mas agora sim, o martelo está batido, tá? A apuração da Central Fluminense, o Wilson Forte, nosso repórter, trouxe essa informação em primeira mão. União Espanhola e Fluminense se enfrentarão no Estádio Bicentenário. O Estádio Bicentenário fica em La Florida, que é uma cidade ali, não sei dizer se é uma cidade, se é um bairro, mas fica ali na região metropolitana
de Santiago, então não vai ser muito distante de Santiago. Se fosse no El Teniente, por exemplo, seria uma outra cidade, Rancagua. A outra opção era Vinha del Mar. Vinha del Mar é uma outra cidade também, 2 horas de ônibus. Não é longe, mas é uma outra cidade, não Santiago. La Florida é ali na região metropolitana de Santiago e é onde será o jogo do Fluminense. Então você, tricolor, que quer ir ao Chile para acompanhar essa partida no dia 23 de abril, é feriado, pelo menos pro Carioca, é um feriadão, né? Então é uma oportunidade aí, um feriadão que a gente vai ter, o jogo cai numa quarta-feira. O jogo será no estádio Bicentenário, em La Florida. A Conmebol deve oficializar essa decisão em breve. Tá aí a informação para você, torcedor tricolor. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas era muita informação do Flu que a gente precisava trazer para deixar você muito bem informado. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui. Não esquece de deixar o like e deixa um comentário aqui embaixo sobre todas essas notícias. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.